Bom dia, meus amores! Hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025 e eu quero que você fique comigo até o final porque nós temos recados importantíssimos a serem transmitidos aqui. Hoje, dois aspectos simbólicos acontecem no céu, marcantes, um deles, inclusive, que pode marcar aí algo geracional até mesmo. Só que esses aspectos, eles têm uma tonalidade um tantinho mais tensionada. Essa terça-feira nós temos muitas quadraturas no céu, então devemos ter uma certa atenção. Vamos trabalhar primeiro os pontos de alerta e na sequência extrair a luminosidade, trazer um quê de inspiração, de motivação aqui para vocês. Bem, gente, começando então pela quadratura entre Mercúrio e Quíron. Mercúrio que está no signo de Capricórnio, hoje, logo no início da manhã, por volta ali das 5 da manhã, no horário do Brasil, vai quadrar a Quíron em Áries. A Quíron rege as nossas dores, as nossas feridas, dessa encarnação e de outras encarnações, fala dos nossos gatilhos, mas também diz dos processos de cura. Enquanto Mercúrio é o planeta que rege os nossos padrões mentais, nosso fluxo de pensamento, tem conexão também com a comunicação. E Mercúrio está no signo de Capricórnio, que é uma frequência mais pragmática, mais objetiva, mais sucinta e que por vezes pode ser até um tanto rígida ou seca ou dura. Então a espiritualidade com essa quadratura está te convocando a olhar para aquelas questões em que você se encontra com uma certa rigidez, em que você tem uma postura um tanto rígida. Se não está na hora de trabalhar isso, para que você avance em seu processo de cura. Então existe algo aí no seu campo que tem uma certa rigidez, estamos falando sim de padrões mentais, de crenças inclusive, tá? As ideias, os ideais que você tem relacionado a algo especificamente e que está impedindo o seu avanço, o seu progresso, que se conecta com o outro aspecto que é importantíssimo que acontece hoje, o Sol em Aquário, fazendo uma conjunção com Plutão, falando sim dessa nova era, desse progresso, dessa evolução, desse chamado para o crescimento, desse chamado para o futuro. Mercúrio em Capricórnio, a frequência do elemento terra, ela tem um quê mais conservador, sobretudo os signos de Touro e Capricórnio. Virgem não tanto, por ser uma terra mutável, então tem um senso de adaptabilidade, tem uma versatilidade, mas os signos de Touro e Capricórnio tendem a rigidez, tendem a ser mais conservador mesmo, a uma postura mais conservadora e por vezes até ultrapassada. Então essa quadratura no céu, ela é muito simbólica, foi até por isso que eu usei essa palavra lá no início da canalização, porque a espiritualidade ela não dá ponto sem nó. A frequência aquariana, ela nos joga para frente. É o signo que é visionário, que é futurista, que é progressista, enquanto Capricórnio está aqui, olhando para trás, pensando na segurança, pensando na estabilidade. Aquário quer crescer, quer progredir, quer evoluir. Não que Capricórnio, a frequência capricorniana, não queira a evolução, mas por vezes atrasa sim a evolução diante de tanta rigidez. Nós precisamos sair da zona de conforto, nós precisamos do risco para crescer. Tem até uma frase de uma investidora que eu gosto muito, ela é do mundo cripto, a Yara Tamires, salvo engano, é o nome dela, e que ela fala que o risco ele não deve ser evitado, que o risco ele deve ser controlado, porque é no risco que se faz fortuna. E é justamente isso, gente, os grandes milionários, bilionários, afortunados aqui na Terra, óbvio, excetuando aqueles que ganharam na loteria ou que herdaram, que é um percentual mínimo da população do planeta Terra, precisaram se arriscar, foram empreender, e empreender é um risco que se toma, foram investir, e ao investir também a gente toma risco, é um risco controlado, mas não deixa de ser um risco. Então, a gente precisa, sim, sair da nossa zona de conforto para crescer. O professor Hélio Couto, para quem gosta,
Vocês já me conhecem aqui, sou apaixonada, sou tiete mesmo do professor Hélio Couto, porque ele mudou a minha vida, assim, da água para o vinho. E ele fala bastante sobre isso, que o crescimento está sempre fora da sua zona de conforto. Então nós temos essa convocação para que você revisite os seus padrões mentais, as suas ideias, os seus ideais, as suas crenças, para que você possa acessar mais e melhor, para que você possa também se conectar, ativar essa corrente energética do progresso, do crescimento. Então estamos em um momento, astrologicamente falando, em que muitos de nós estamos parindo um novo eu, em que você está se despedindo de uma versão antiga sua e começando a ancorar na Terra uma nova versão de si mesmo, uma nova versão de si mesma, um fractal novo de si. Mas para isso você vai precisar também repaginar as suas crenças, as suas ideias, os seus ideais, por vezes até os seus valores na vida. Então exige um certo jogo de cintura, sim, exige uma flexibilidade psicológica e mental para esse novo momento da sua vida. Então fazer terapia é muito, muito importante mesmo, porque você pode se debater dentro de si. Alguns de vocês aqui podem inclusive estar se sentindo confusos, com uma sensação de não lugar, uma sensação de não pertencimento, até mesmo dentro de si, de, meu Deus, quem sou eu agora? O que eu quero? Até com uma certa dificuldade de estabelecer o que se quer em determinados âmbitos da vida, óbvio que não para tudo, mas, digamos, no campo profissional, para quem está aí desejando uma transição de carreira, mas ainda não tem clareza do que se quer a nível profissional. Ou no âmbito afetivo, poxa, gosto dessa pessoa, mas essa pessoa não se encaixa comigo, mas eu também não estou pronta para me desvincular dessa pessoa, eu também não sei se eu quero me abrir para outras conexões. Aí você está nesse limbo. Muitos aqui numa sensação de limbo em um âmbito específico da vida, alguns até em mais de um setor da vida. Então fazer terapia te ajuda nesse processo de clareza mental, de definição do que se quer, de quem se é nesse momento específico, do que você está construindo para si e em si também. Temos um chamado para o ancoramento do nosso poder pessoal. Plutão é um planeta de transformação, de poder pessoal, de autenticidade. Então, muitos aqui retomando as rédeas da própria vida, da própria trajetória, de não, deixa eu reassumir o comando aqui da minha trajetória. Deixa eu reassumir a escrita da minha história aqui na Terra. Essa convocação para que você retome o centro da sua vida, que é o Sol em conjunção com Plutão. Inclusive, as crianças que estão nascendo nessa semana, meu Deus! Às vezes, vou abrir um parêntese para contar uma coisa aqui para vocês. Às vezes eu olho determinados aspectos e penso assim, meu Deus, as crianças que vão nascer agora, hein? Babadeiras! E as crianças que estão nascendo nessa semana, gente, olha, elas vieram para mudar o mundo mesmo, viu? Vocês vão ouvir os nomezinhos dessas crianças aí nos próximos anos, com certeza. Porque nós temos uma potência aqui revolucionária. São os serizinhos que estão nascendo para revolucionar esse planeta Terra. Você aí que tem gravidinhas na família, né? Crianças que estão nascendo aqui entre semana passada, essa semana e a próxima, olha, é uma potência que ninguém para esses seres que estão chegando aqui na Terra nesse momento. Mas bom, fecho parênteses e retorno para a mensagem. Então nós temos esse chamado para ancorar a nossa potência na vida, para você até mesmo se reconhecer. Não, eu preciso reencontrar esse poder que está dentro de mim, mas que por algum motivo ele está adormecido. Então, um processo de reencontro
E como eu ia falando também, antes de abrir o parêntese, é você retomando o centro da sua própria trajetória, que é o Sol. O Sol é um arquétipo que fala assim de centralização, de chamar atenção, de luminosidade, de brilho, de foco, de luz. Então, o chamado é para que você potencialize a sua luz e retome o centro da sua existência. Muitas vezes nós colocamos o outro no centro da nossa existência. Para quem tem algum tipo de dependência emocional, inclusive, esse período pode ser um período de despertar para você, em que você vai tomar consciência de algumas nuances desses relacionamentos. Para quem está também em relacionamentos que tem algum tipo de enlaçamento no sentido da manipulação, porque Plutão fala muito, sim, de um quê manipulador, e o Sol é esse arquétipo de clareza. Então, a energia de conjunção entre Sol e Plutão vai deixar às claras o que está adoecido, o que não está saudável, o que não é sustentável também, o que precisa urgentemente ser transformado, o que precisa urgentemente ser afastado da sua vida, que é Aquário. Essa conjunção está acontecendo no signo de Aquário, que é uma frequência que fala de distanciamento, de afastamento, de rupturas. Então, algumas rupturas podem acontecer nos próximos dias. Você conseguindo, enfim, colocar um ponto final nesse relacionamento. Você conseguindo, enfim, se afastar de determinada pessoa. Ou até um afastamento interno. Como se o seu coração estivesse sendo adormecido, sabe? O sentimento que você tem por uma pessoa específica sendo adormecido e você conseguindo ter mais racionalidade. Na semana passada falamos sobre isso. Sobre a potência de elemento ar no céu, trazendo racionalidade, objetividade essa carga de ar é justamente para nos auxiliar na tomada de consciência. Então, para quem não faz terapia aí, é importante sim fazer terapia nesse período, porque você vai conseguir, com a ajuda de um profissional, conectar esses pontos. Algumas pessoas podem estar tão perdidas que não vão conseguir ou vão ter dificuldade sozinha em lidar com essas revelações, com essa tomada de consciência. E você percebendo, nossa, eu estava sendo manipulada, eu estava sendo manipulado, tá na hora de me afastar dessa pessoa, esse relacionamento não estava saudável, tinha muita toxicidade aqui, a minha luz estava sendo drenada nessa relação, a minha alegria estava sendo drenada nessa relação, porque o Sol também fala de alegria. E Plutão de densidade. Então o Sol vai expor aquilo que está drenando a sua alegria e te colocando em uma frequência de densidade. Então é uma semana muito poderosa, gente. Alguns chacoalhões vão acontecer. Então pode ser desafiador para algumas pessoas, sim. Você pode sentir aí uma certa ansiedade. Para alguns pode chegar a nível de letargia, de dificuldade mesmo de dar conta das tarefas, porque é um aspecto poderoso, Sol e Plutão. Plutão fala de poder. O Sol também é uma frequência de poder pessoal. Então isso daqui é como se fosse uma grande explosão no céu. Até a nível de astrologia global, podemos falar sim de guerras, de conflitos entre nações acontecendo essa semana, né? Acidentes, grandes acidentes até acontecendo também. Finalizações, mortes, podemos falar sobre isso também, né, essa semana, porque tem uma carga energética potente e isso tem suas polaridades. Tem a polaridade positiva, mas também tem a polaridade desafiadora desse aspecto. Então eu quero que você use essa frequência pela via luminosa. E hoje, gente, para finalizar essa mensagem, nós damos início à lua minguante, que é uma lua minguante em Escorpião, às 17 horas e 30 minutos, no horário aqui do Brasil. Nós damos início à lua minguante escorpiana. A lua minguante, ela nos convoca à reflexão, à introspecção, ao planejamento. E a frequência escorpiana, ela é estrategista, é um signo muito inteligente, muito calculista também,
que traz esse quê da transformação, da transmutação. Então, de novo, a espiritualidade te convocando a reunir forças. Escorpião também é uma frequência muito forte, por ser regido por Marte. Escorpião é regido por Plutão e por Marte. E Marte é o guerreiro do zodíaco. E um guerreiro, ele precisa ser forte, saudável, né? Ninguém escolhe um guerreiro que aparentemente não tem físico, não tem porte para isso. Não tem força, resistência física, não é mesmo? Então, a energia escorpiana, ela traz esse fortalecimento. Então, ao longo dessa semana de lua minguante, nós vamos receber uma carga energética para o fortalecimento interno, para a tomada de algumas decisões, para finalizar alguns processos. Escorpião é um signo que fala de finalização, que fala de morte. Plutão também, e aí esse aspecto entre Plutão e o Sol em Aquário. Além disso, a lua minguante também é uma lua que versa, é uma fase que versa sobre finalização. Então, percebe como o céu está todo redondinho em sua mensagem? Algumas finalizações importantes e grandiosas vão acontecer nessa semana, ao longo dessa semana, que podem ser finalizações externas. Então, digamos, alguns aqui sendo desligados de trabalho, pedindo desligamento, né? Finalizando uma graduação, finalizando um TCC, finalizando a escrita de um mestrado, finalizando um relacionamento, pode acontecer também. Alguns desencarnes podem acontecer em algumas famílias nessa semana. Mas também estamos falando de um renascimento, porque Escorpião e a energia plutoniana versam sobre ciclos, então ciclos de morte e de renascimento. Então, ao mesmo tempo que é uma morte que vai sim ser marcante na sua trajetória, e aqui estamos falando de morte numa via simbólica, tá, gente? E de forma abrangente também, né? Como eu trouxe aqui alguns exemplos, finalização de relacionamentos, finalização de algum momento no trabalho. Então, vou mudar de setor, ou estou sendo desligada, ou estou finalizando um TCC, estou finalizando uma graduação nessa semana. E esse aspecto específico, esses aspectos de hoje no plural, melhor dizendo, eles têm uma carga de influência de 3 semanas, tá? Então, essa semana, a semana anterior e a próxima semana. Então, nesse intervalo aqui entre a semana passada e a próxima semana, essas finalizações podem acontecer. Então, alguns de vocês aí, na minha vida mesmo, eu estou finalizando uma fase muito importante na minha vida a nível de estudo. Então, uma finalização importantíssima que, nossa senhora, pareceu que nunca ia chegar. Enfim, chegou. Então, é isso. Para cada pessoa vai se expressar de uma forma. E é um renascimento também. Ao mesmo tempo que é uma morte, também é um renascimento. É uma convocação para uma nova fase da sua trajetória. Então, aproveite essa energia. Você aí que está sentindo que precisa de manejo profissional para lidar com essas frequências energéticas, eu deixo aqui mais uma vez o chamado, tá? Se você quiser iniciar o seu processo terapêutico comigo, entre em contato, aproveite que a espiritualidade ela está nos dando ferramentas para ancorar, ativar o nosso poder pessoal. Então, todo esse processo, ele é um processo que nos leva à potência de nós mesmas, de nós mesmos. Então, aproveite isso. Não é qualquer coisa. É para que você possa fazer de 2025 um ano que é um divisor de águas na sua trajetória, em que você começa a acessar um fractal de si e uma linha do tempo na sua história enquanto alma, que é uma linha do tempo mais elevada, uma linha do tempo que tem ressonância com o que você veio experienciar aqui na Terra de mais bonito, de mais leve, de mais próspero, de divino, realmente. Certo, meus amores? Desejo uma linda terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.